Muito bem, amigos, vamos falar da lição número 3, a parte de quarta-feira. Moisés dizendo, eu não sei nem falar. Moisés se sentia, assim, um pouco desanimado com a questão de falar com o faraó. Por isso, nem sempre nós temos um ânimo total. Nem sempre as pessoas que trabalham para o Senhor, elas estão, assim, motivadas para o trabalho. Um dia, o menino viu o seu avô plantando batatas. Ele olhou e disse, por que o senhor está, assim, jogando no lixo, desperdiçando essas batatas? O avô disse, filho, se você quiser colher batatas boas, tem que plantar batatas boas. Isso é um processo de plantação e colheita. O menino olhou aquilo lá para ele e o avô estava fazendo uma coisa errada, jogando as batatas no lixo, jogando no chão, enterrando aquelas batatas. Passados alguns dias, o menino chegou, olhou e disse, vovô, as batatas não apareceram ainda, por quê? O vovô disse, filho, isso é uma questão de paciência. A gente planta e espera o tempo certo para que apareçam as batatas. Primeiro vem as folhas, e quando as folhas ficam roxinhas, quer dizer que a batata lá na terra já está formada. Assim, é uma lição para todos nós. Quando nós trabalhamos para o Senhor, muitas vezes nós somos impacientes. Nós queremos resultados imediatos. E os resultados nem sempre vêm de imediato. Um pastor na Índia, ele ficou 30 anos pregando, não converteu nenhuma pessoa. Sabe o que é isso? 30 anos pregando e nenhuma pessoa se converter. Ele ficou desanimado e voltou para os Estados Unidos, para a terra dele. Depois que ele estava nos Estados Unidos, ele soube por um outro missionário que chegou lá, que o trabalho dele começou a frutificar depois de 30 anos. Um rapaz que havia ouvido o Evangelho ficou impressionado e ficou triste que o pastor havia ido embora. Pois esse moço começou a estudar a Bíblia e começou a ensinar outras pessoas. E o missionário que chegou lá disse, quando eu cheguei aqui, o senhor não acredita, tinha mais de 80 pessoas aguardando o batismo, preparado por aquele moço que o Senhor pregou para ele, que ele não havia se decidido na hora. Ele mesmo foi batizado por mim e mais 80 pessoas. Temos uma pequena congregação. E pelo visto, temos mais centenas de pessoas interessadas na palavra de Deus. Aquele pastor ficou feliz e pensou, meu Deus, eu não devia ter desanimado. Muitas vezes nós garimpamos num lugar só e às vezes não temos resultado. O mineiro saiu dos Estados Unidos, foi para o Canadá, ficou 5 anos garimpando num local, abriu um buraco na terra, mas ele nunca pegou nenhuma pepita de ouro. Sabe o que ele fez? Desanimou. Ele foi numa mineradora e vendeu a mina de ouro dele, a suposta mina de ouro, por apenas $2.000. Pegou o dinheiro e voltou para casa. O geólogo da mineradora foi até a mina abandonada ou vendida. E ele então, o geólogo começou a olhar tudo aquilo e viu que no chão o barro estava misturado com alguma coisa, com uma potente lanterna. Ele olhou, pegou uma picareta e cavucou um pouco mais, 30 centímetros de onde o mineiro havia parado de cavar. Ele descobriu um dos maiores filões de ouro do Canadá. Aquele homem desistiu por $2.000. Ele poderia ter sido bilionário se tivesse persistido um pouco mais. Na obra do Senhor, nós temos que garimpar um pouco mais. E Deus nos ajuda. Olha a pergunta de número 5. Quando Moisés tentou falar ao povo pela segunda vez, o que aconteceu? E o que podemos aprender sobre as dificuldades que enfrentamos na obra do Senhor? Êxodo capítulo meia dúzia de 9 a 13 diz o seguinte, e Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não ouviram por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Moisés, entra e fala com Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse, Senhor, os filhos de Israel nem ouvem a mim. Você acha que Faraó vai me ouvir? Então, eu também, Senhor, eu não sei falar. Eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, vocês precisam ir para falar com Faraó. Deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para o Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés estava desanimado. Deus até o animou momentaneamente. Mas quando ele falou com o povo, e o povo abaixou a cabeça, dizendo, Moisés, não adianta, isso é um fracasso. Nós já esperamos 400 anos e nada aconteceu. Você acha que você vai fazer alguma coisa agora? Esquece. Vamos continuar nosso trabalho, senão vai piorar para o nosso lado. E Moisés, então, ficou outra vez desanimado. Moisés chegou a garantir para os israelitas, Deus vai atuar de maneira poderosa. Ele disse que agora ele vai fazer sinais e maravilhas que nunca foram vistos. E o faraó vai expulsar a gente daqui. Tamanho vai ser a obra do Senhor. Mas os anciãos de Israel, os oficiais, disseram a Moisés, esquece.
isso não vai dar certo. Sabe que isso se parece com a história de Jó, quando Jó estava desanimado, quando Jó estava ali no meio da cinza, se ralando com um caco de telha. Ele não entendia por que ele, servo do Senhor, por que ele servia a Deus, fazia sacrifícios, por que ele estava passando por aquela situação. Ele pediu uma explicação e Deus não dava. Asaf, o salmista Asaf, ele no Salmo 73, ele fala: quando eu olhei a prosperidade dos ímpios, isso abalou a minha espiritualidade. O justo sofre, o justo fica doente, o justo tem falta de dinheiro e os ímpios não. Estão cada vez mais gordos, nada lhes falta, tudo que eles põem a mão vai tudo bem. E ele ficou desanimado. Elias, depois da experiência do Monte Carmelo, Deus operou de forma poderosa. Jezabel diz: eu vou te matar. Olha, eu quero ser morta. Eu quero amanhã ser morta. Se amanhã eu não der cabo da tua vida. E Elias deu no pé, com medo de Jezabel. No meio do deserto, Elias se deitou debaixo de uma árvorezinha e disse: Senhor, me mata, Senhor. Eu não quero mais essa vida. Estou cansado de tanta perseguição. Eu falo no nome do Senhor, faço maravilha, não adianta nada. O povo nem sequer liga para o meu esforço. É melhor o Senhor me matar logo. Deus disse: não, Elias, eu vou transformar você numa bênção. Elias ficou animado. E olha, Elias fez um trabalho e depois foi levado para o céu. Asaf diz assim: quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim dos ímpios. Eles só vão até uma parte material. Depois acabou a vida deles. Já o justo não. Ele tem a esperança espiritual, isso vale tudo. O próprio Jó, ele diz: Senhor, perdoa, eu estou falando daquilo que eu não conheço. Por favor, me perdoa. E Deus perdoou Jó e abençoou a vida dele, deu a ele duplicidade dos bens dele. Ele se tornou o homem mais rico de toda a região. Deus sempre nos dá uma visão perfeita do que ele pode fazer. Estava dando para Moisés a visão da libertação através de sinais miraculosos, sobrenaturais. Por isso, não podemos desanimar diante das circunstâncias que nos parecem muitas vezes negativas. Às vezes passamos por situações negativas. É uma doença em família, é uma situação no relacionamento, é alguém que rouba o nosso carro, é a perda de um emprego, é uma situação no comércio que não vai bem. Eu tenho um irmão aqui da igreja que ele tinha um comércio e ele disse: gente, eu não sei o que está acontecendo, porque numa semana o piso da minha loja foi abaixo, abriu um buraco, uma cratera de mais de 3 metros de profundidade, com uns 15 de diâmetro. Disse: coloquei mais de 20 caminhões de terra ali. Quando terminou isso, veio uma mulher, comprou um produto na loja e disse que fez uma denúncia. O fiscal veio, achou um produto, um frasquinho vencido. Isso foi o estopim para essa fiscal fazer, assim, virar a vida do nosso irmão do avesso. Deu uma multa pesada, de mais de 150 mil. Graças a Deus ele conseguiu, com o advogado, reduzir isso para 10 mil, parcelando em algumas vezes. Mas ele disse: foi duro. Ele disse: sentei na calçada e chorei de tristeza. Meu Deus, estou te servindo, estou levando almas aos teus pés, dando estudo bíblico, fazendo conferência, e acontece isso comigo. Então ele disse: sentei na calçada e chorei. Mas Deus enviou o livramento. E hoje ele pode dizer: louvado seja Deus. Então muitas vezes nós passamos por situações que temos que esperar, temos que ser pacientes. Deus tem o tempo dele. Ele diz: o meu tempo não é o vosso tempo. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então Deus está dizendo para Moisés: Moisés, espera, eu vou agir no tempo certo. Deus nos abençoe. Possamos esperar Deus agir. E mesmo que nós falemos, como Moisés disse: eu não sei nem falar, eu não sei nem fazer as coisas. Deus diz: eu vou te capacitar. Fica com Deus. Deus te abençoe.